Em uma linguagem descontraída e leve, os autores Bruno Giovanetti e Fernando Chag, ambos professores aqui da Escola de Economia de São Paulo, acabaram de lançar esse livro que, ó, é um chuchu. O livro se divide em duas partes. Numa primeira parte, eles explicam um pouco, né, bem fundamentados em literatura, em evidências, eles explicam um pouco sobre os vieses comportamentais que acabam estando envolvidas nas decisões de quem investe dinheiro na bolsa. Na segunda parte do livro, que é puro ouro, eles dão um guia perfeito, assim, passo a passo de como investir o seu dinheiro, pensando de uma maneira muito racional na sua aposentadoria para você se aposentar de uma forma muito boa. Eu adorei o livro, me surpreende muito, não é uma temática que geralmente eu leio muito, eu me informo muito, então para mim, pessoalmente, também foi muito educativo. Tô aqui com o Fernando, obrigada, Fernando, pelo seu tempo, pela conversa. Eu que agradeço, Gabi. Queria começar pelo começo, né? Você pode contar pra gente da onde veio a ideia de fazer o livro, como que foi a inspiração inicial, essa motivação para escrever um livro sobre essa temática? Claro. Assim, na verdade, o livro, ele surgiu, na verdade, a própria editora entrou em contato com a gente. Legal. E perguntando se a gente não queria escrever um livro de finanças para um público mais amplo. Uhum. Então a motivação, aliás, o start, quem deu foi a própria editora. Legal. Mas a ideia de escrever um livro é uma coisa que a gente já vinha pensando há muito tempo. Tá. A gente vem, Bruno e eu, a gente vem trabalhando, né, nesse tópico há muito tempo, desde que a gente voltou do doutorado. E então a gente vem pensando muito sobre essa temática, sobre os viés comportamentais, sobre como as pessoas investem na bolsa de fato, olhando para os dados, né? E aí acho que, na verdade, a ideia de escrever um livro ficou mais clara para a gente em 2019. A gente soltou uma nota sobre um tipo de operação muito comum, de altíssimo risco e de curtíssimo prazo, que é o tal do day trade. Uhum. A gente soltou uma nota usando dados interessantes e essa nota repercutiu muito fora da academia. Teve uma repercussão muito grande. Foi via Twitter, assim? A gente soltou uma nota, os jornais repercutiram isso. Legal. Depois a gente postou esse estudo num depositório de artigos acadêmicos, repercutiu no Twitter, no Brasil, no mundo afora. Viralizou no mundo mesmo. Que legal. Tweet do Japão. Que legal, né? Turquia, eu vejo pelas letrinhas, né? Então repercutiu muito e aí a gente pensou, então de repente tem demanda para esse tipo de conteúdo com esse viés um pouco mais acadêmico, mas para pessoas que não estão estudando isso, envolvidos diariamente nisso. Então a ideia começou a surgir daí. Legal. Então em parte dessa repercussão, a gente teve repercussão também, inclusive a gente gravando vídeo no YouTube, discutindo o estudo, olhando para detalhes. Vocês tiveram haters, vocês viralizaram haters, foi o pacote completo da internet. Haters, porque a ideia não era ser odiado por ninguém, a ideia simplesmente era informar as pessoas, mas usando sempre dados e sempre com um viés acadêmico, ou seja, científico, né? Sim. Mas com uma linguagem mais acessível. Então acho que daí a gente começou a pensar, caramba, acho que tem espaço para esse tipo de conteúdo, fazendo essa conexão entre academia, dados, né, números reais e não anedotas, estudos baseados em eu achei, eu vi, não. Eu investi, não, né? Eu investi, então deu certo, conheço um primo, não. A gente olha para todo mundo que faz isso e a gente pega, e aí a gente também traz referências, enfim, de outros países também. Então a ideia do livro surge então desse episódio em que repercutiu com um grande público, da nossa história de pesquisa e o empurrão foi, na verdade, da editora que chegou. Legal. Vocês começaram a escrever em 2019, 2020, foi isso? A gente começou a escrever em 2022. Demorou um tempo até. Sim, isso veio depois, exatamente. Mas a gente já vinha pensando que a gente tem que escrever alguma coisa desse tipo, mas ficou meio, sabe como é que é, né? Outras coisas, prioridades. Claro. A ideia ficou no ar e aí o empurrão veio, não, por que vocês não escrevem? E foi difícil escrever numa linguagem fora da acadêmica? Na verdade, tem seus desafios, mas a gente está acostumado porque são temas que a gente vem pensando há muito tempo. A gente dá aula aqui na FGV,
Você dá aula na graduação, na né, no ensino graduação, superior, no ensino superior, no então a gente executivo, né? no Vocês estão executivo, acostumados a com gente dá várias aula. moedas, né? Então a gente está acostumado a transmitir esse conhecimento. Lógico que a gente tentou deixar o texto mais fluido possível para quem não é da área, mas com toques De ciência de ali, ciência. né? Então a gente sempre tenta trazer a referência acadêmica. Inclusive, eu acho que até para quem quiser continuar lendo sobre o assunto, esse livro não termina no livro. A gente sempre coloca muitas referências e a pessoa que quer se aprofundar mais pode ir na origem, ver no conhecimento científico sendo produzido na fonte, porque a gente sempre cita a eu origem percebi dessas que ideias. não é uma literatura com que eu estou muito, né, acostumada, não é exatamente a literatura que eu consumo, mas eu percebi que algumas referências são antigas, né? Então tem gente ali, talvez nos Estados Unidos, estudando isso desde a década de 90 ali, isso, evidências muito ainda válidas, ainda muito relevantes, né? Eu fiquei impressionada, assim, de como a literatura, na verdade, não é uma coisa super recente, né? Falar dos viéses comportamentais na bolsa, né? Nos investimentos. Essa é uma literatura que começa nos Estados Unidos na década de 90. Foi um pesquisador especial que conseguiu uma base de dados de uma corretora. Eu vi. E ele começou a estudar o comportamento das pessoas na bolsa, o que de fato as pessoas fazem na bolsa. Ele começou a achar umas coisas muito estranhas, que agora ele chama de viés comportamentais. Estranhas porque afetam várias pessoas ao mesmo tempo e da mesma forma. Então é uma coisa que parece que a gente compartilha sem se comunicar com o outro, a gente compartilha esses comportamentos. E como esse comportamento é compartilhado por várias pessoas, ele acaba entrando a gente consegue observar isso nos dados e tem esses efeitos. Então, de fato, é uma literatura mas na verdade, assim, é relativamente recente também, porque assim, a gente tem estudos em economia desde... sim, claro. Você pega o livro de microeconomia clássico, você tem artigos da década de 50. Esse aqui é relativamente recente, porém, já estamos em 2023, então já faz um tempo, né? De fato. Mas essa é uma área, na verdade, de pesquisa que começou na final da década de 90, mas que hoje está, assim, hoje vem crescendo muito. Então, nos últimos 10, 15 anos, a gente vê muitos artigos acadêmicos, né? Estudando novos vieses. Então, é um tema super atual e com muito interesse da academia e também aqui no Brasil entre as pessoas, né? Porque a gente viu no Brasil um aumento muito grande de pessoas se dedicando entrando na bolsa e querendo se informar mais sobre o assunto. É um fenômeno relativamente recente no Brasil. Então, enfim, é uma coisa que vem aumentando. No começo, né, da leitura, vocês já trazem os dois personagens aí que estão no próprio título, né, que é o trader e o investidor. E na verdade o livro inteiro ele é construído baseado nessas duas figuras, né? Eu sei que é um pouquinho de spoiler, mas conta pra gente aí o que é o tal do trader, o que é o investidor, na definição que vocês trouxeram. Claro. Bom, então o livro tem esses dois personagens. A gente decidiu fazer assim porque a gente achou que dessa forma a gente ia comunicar o conteúdo de uma maneira mais direta, mais clara. Então o que é o trader, né? Então o trader ele é um investidor que olha para a bolsa do jeito errado. É a pessoa, deixa eu falar investidor, mas o trader é a pessoa que olha para a bolsa do jeito errado. Ele olha para a bolsa como uma solução para os seus problemas financeiros de curto prazo. Ele acha que na bolsa ele vai conseguir tirar o dinheiro para comprar um carro bacana, para viajar para um lugar bonito, ou mesmo para tirar um salário, ou mesmo para pagar suas dívidas. Ele acha que ele vai resolver os seus problemas financeiros imediatos na bolsa. Então o trader ele pensa assim, ele olha para a bolsa dessa forma. E essa é a forma errada de olhar para a bolsa. Porque é a forma que exige muito da pessoa. O trader, o que ele faz? Ele tem que saber quando ele vai entrar, quando que ele vai sair da bolsa. Ou seja, quando é que ele compra, quando é que ele vende. Ele tem que saber que ação que ele vai comprar. Ele vai comprar ação A, B ou C. Ele
tem que analisar a ação. E ele tem que fazer tudo isso num ambiente muito hostil. No ambiente de bolsa, competindo com um cachorro grande ali, né? competitivo, exatamente. Se for fazer analogia com o mundo animal, né? É um cachorrinho pequeno querendo brigar com um cachorro grande. Na bolsa, a gente tem instituições financeiras, bancos internacionais que investem milhões de reais em tecnologia, em coleta de informação, em velocidade de processamento de dados, contratam os melhores profissionais, pessoas com experiência de várias décadas no mercado, pessoas que se dedicam a isso integralmente, são profissionais do assunto. E essas pessoas estão lá na bolsa competindo com um trader. Então é um ambiente muito hostil para o trader, muito difícil. Então o trader ele se exige muito e é o caminho errado. Ele vai... Frequentemente ele perde, é o que ele vocês perde, mostram, e a né? gente mostra que o trader perde. Toma decisão equivocada, Toma né? decisões equivocadas. Como ele se exige muito, ele tem que comprar, ele tem que saber o que comprar, o que vender, quando comprar, quando vender, ele se exige muito. E ele não tem a capacidade, de análise, ele não tem estrutura que uma grande instituição tem, ele está geralmente em casa, operando de casa, com um computador de casa, a quilômetros, centenas de quilômetros de distância da física da bolsa, enquanto as grandes instituições pagam milhões para ter o seu próprio algoritmo instalado a centímetros de distância do servidor. Porque os segundos contam, Os segundos contam. Então esse é o ambiente que o trader enfrenta, e é um ambiente muito hostil, e não é de surpreender que ele perde dinheiro. Perde sim, a gente olhou aqui no Brasil, a gente traz evidência internacional de vários países, não é uma coisa do Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Finlândia, Suécia, Taiwan, a gente mapeia toda a literatura internacional, pesquisadores acadêmicos que tiveram acesso a esse tipo de dado, e todos concluem a mesma coisa, o trader perde. Legal. E aí a gente tem um investidor, que é a pessoa que olha para a bolsa da maneira correta, que ele não se exige tanto, ele não tenta procurar qual que é a ação que ele tem que comprar, quando entrar, quando sair, não faz nada disso. Ele olha para a bolsa como uma fonte de retorno, ou um lugar onde ele vai investir o seu dinheiro pensando sempre no longo prazo. Aposentadoria. Sim. Ele não vai procurar emoções na bolsa, ele não vai querer resolver seus problemas imediatos. Ele está pensando no longo prazo. Sim. E ele vai fazer isso, ele vai ter uma experiência de investimento mais tranquila, menos frenética, e vai ter o seu resultado. Ele vai ter o que ele se propõe a receber. Eu gosto que vocês falam assim, é chato, e deveria ser. É chato, exatamente. Eu gostei dessa frase, eu achei ela muito expressiva. E assim. acho que a gente começa essa parte 2 dessa forma, porque é isso. O jeito certo de olhar para a bolsa é um jeito infelizmente chato. É monótono, né? É monótono, é para você colocar o dinheiro e largar. Quer emoção? Vai. Ou separa um dinheiro bem pequeno ou você vai em outro lugar. Quer emoção? Vai em outro lugar. Não sei, não vou dar ideias, mas enfim, outro lugar. A bolsa é para ser chato, não é para ser legal, não é para ser emocionante, é para ser chato. Essa parte toda que você está trazendo, né, de emoção associada à bolsa, essa busca por essa adrenalina, né, é exatamente a parte que vocês começam do livro dos vieses comportamentais, né? Fala-se lá, explica-se muito bem no livro sobre excesso de confiança, sobre não querer admitir que errou. Todos esses são vieses comportamentais que acho que é muito importante o pessoal ler e fazer uma autocrítica ali. Será que eu me encaixo nisso? Será que esse é um comportamento que eu tenho tido, né? E aí teve um dos vieses em particular que eu achei muito interessante. Se você puder contar um pouquinho mais pra gente, eu sei que vocês têm até trabalhos próprios, né, no assunto, que é da saliência. O que é isso e que tipo de viés é esse? Como que ele afeta o desempenho dos traders, né? Perfeito. O viés da saliência é o seguinte, quando o trader ele vai escolher a ação para comprar, ele não pode analisar as 400 empresas que hoje já negociam na bolsa. Ele não tem essa capacidade cognitiva, nem de tempo, nem de informação. Ele não tem essa capacidade de analisar as 400 empresas ao mesmo tempo.
que o trader geralmente faz? Ele concentra a sua atenção num subgrupo, vamos dizer, 10 ações. Ele olha para as 10 ações e desse subconjunto de ações, ele decide as 4 ou 5 ações que ele vai comprar. 4 ou 5 é o número médio que as pessoas têm em carteira no Brasil. É o número médio, lá fora também é o número médio, que é pouco, deveria ser mais, mas depois a gente fala isso na parte 2 do livro. Então, ele olha para um subgrupo e desse subgrupo ele decide investir em 4 ou 5. Como que o viés da saliência afeta o trader? Esse subconjunto de 10 ações não vem ao acaso. Não é que ele escolhe aleatoriamente entre o universo das 400. Sim. É um subconjunto que está evidente para esse trader. É um subconjunto de ações que estão sendo discutidas nas mídias sociais, são empresas que estão sendo veiculadas nos jornais, vêm em relatórios, ou de repente a empresa lançou um produto novo e as pessoas estão falando desse produto, enfim, são empresas que de alguma forma estão evidentes. Então esse subconjunto de 10 ações é um subconjunto de empresas evidentes. Acontece que estão evidentes não só para o trader A, mas também para o trader B, C, D, E. Então é um conjunto de ações em evidência para vários traders ao mesmo tempo. Sim. Então o que isso faz? Faz com que essas empresas, em geral, elas tenham um excesso de demanda positivo, tem um excesso de demanda, e em geral essas ações elas ficam caras quando o investidor decide investir. Investidor não, trader. O investidor não faz isso. O trader, quando ele decide comprar essas ações, ele acha que ele é o único que teve ideia de comprar essa ação. Ele é o único que teve ideia, ele conversou com um amigo, o amigo deu a dica. Não, mas esse amigo falou com outro, na verdade está todo mundo falando. Provavelmente ele chegou atrasado, mas ele não sabe. Entendi. Simplesmente porque a ação está em evidência. Então um trader, ele acaba pagando caro por essas ações. E aí faz com que ele perca dinheiro. Você mencionou um estudo. Né? Nesse estudo, a gente olha para um tipo especial de saliência, que é a saliência visual. O que a gente faz nesse estudo? A gente mede a saliência de um jeito bem peculiar. Primeiro a gente olha para ações que negociam em bolsa e que têm um tipo de negócio específico. São ações, empresas que têm lojas de rua. Então pensa em lojas americanas ou Magazine Luiza. Magazine Luiza também tem e-commerce, mas também tem loja de rua. Então drogarias, então empresas que têm lojas de rua. A gente olha para essas empresas e a gente vai nas cidadezinhas pequenas e vê nas cidadezinhas em que uma nova loja acabou de abrir. Então nessa cidadezinha pequenininha abriu uma lojinha lá das lojas americanas. Aí aumenta. E aí o que acontece? Para os traders dessa cidadezinha, tem trader no Brasil inteiro, né? Então os traders dessa cidadezinha, eles provavelmente vão na padaria, voltam para casa e passam na frente da loja e esse nome fica meio que no ar. E ele vai lá, senta no seu computador, ele vai fazer um trade. E aí ele lembra, tem lojas americanas e tal. Somos altamente manipuláveis. E aí, de alguma forma, essa empresa entra no radar do trader. E a gente olha aqui de fato, então, nas cidadezinhas onde abre uma lojinha, aumenta day trade, que é um tipo de operação que os traders gostam, que é uma operação de curtíssimo prazo, então aumenta a incidência de day trades nessa cidadezinha, comparado com cidadezinhas com as mesmas características, o mesmo tamanho, só que não tem essa lojinha. Nossa, muito legal. Então tem esse efeito. Nessa discussão toda da saliência, me chamou muita atenção que não é que a compra da ação é feita sempre, né? Porque, enfim, o cara lê um relatório falando bem dos negócios da ação, da empresa, prevendo. Não, às vezes é o nome mesmo, né? Então, às vezes não tem nada a ver com o resultado, nada ali que fosse um indicador de que a ação merecesse ser comprada. É efetivamente ali uma notícia que citou uma empresa, já aumenta a probabilidade das pessoas comprarem. Exatamente. Né? Então a empresa ela fica em evidência por nenhum motivo informacional, não tem nada por trás da empresa que diga que ela é um bom investimento,
mas simplesmente porque ficou evidente para a pessoa, ela compra. Surreal, né? E isso, em algumas situações, faz com que ela perca dinheiro, porque tem muita gente olhando da mesma forma. Esse é um dos viés que a gente documenta na primeira parte do livro. E um dos conselhos na segunda parte que é evitar esse tipo de coisa, né? Tomar a decisão de uma forma muito mais consciente, Exato, né? Não se exigir, não ter que... Não se propõe a procurar a melhor ação, não se propõe a decidir o melhor momento de entrar ou sair. Isso daí não pode estar... Não pode ser a forma de decisão. Não pode ser o seu escopo, né? Você não pode encarar a bolsa dessa forma. O livro, ele acaba sendo, né, tanto a primeira parte quanto a segunda parte, bastante voltada para a pessoa física que está investindo na bolsa, né? Esse é o propósito que vocês têm durante o livro. Dá para perceber que é quase que uma conversa ali com o cara que está operando na bolsa ali, quase que um grande argumento tentando convencê-lo a atuar de uma maneira diferente, dando, né, as ferramentas para que eles consigam mesmo fazer isso. Eu fiquei me perguntando se, de uma forma um pouco mais abrangente, saindo ali da esfera da pessoa física, se teria alguma coisa que faria sentido a gente fazer do ponto de vista, talvez, de políticas públicas mesmo, pensando em tentar minimizar esses vieses comportamentais. Porque vocês mesmos dizem que eles existem na bolsa, mas existem no dia a dia também. Existem em outras compras que a gente faz, em outras decisões que a gente toma. Você acha que existe, assim, chance de a gente conseguir fazer alguma coisa numa escala maior para tentar minimizar esses vieses? Olha, excelente pergunta, né? Eu acho que assim, a principal é através da educação mesmo. Eu acho que as pessoas, elas precisam saber conhecer e se informar sobre esses vieses. Isso. Elas precisam saber também qual que é a melhor forma de investir, elas precisam ter esse conhecimento. Certo. E eu acho que a melhor forma de você corrigir comportamento, que um jeito seria proibindo diretamente algumas coisas, mas proibir também é um pouco, talvez um pouco forte demais. Limitar, podemos pensar em limitar ou criar incentivos que desencorajem um tipo de atividade em outro. São coisas que acho que poderiam acontecer também. Tem algumas coisas que vão nessa direção. Por exemplo, imposto, o IR coletado sobre operações de curtíssimo prazo costuma ser mais alto do que de longo prazo. Coisas desse tipo poderiam ser pensadas. Então o governo, ele cobra mais para quem fica pouco tempo com a ação. Exato. Então, como uma forma de diminuir. O day trade paga mais imposto de renda do que o investidor que não faz day trade. Mas mesmo nessas situações, eu acho que isso daí, assim, tomar uma decisão desse tipo tem que ser sempre muito bem pensada, porque qualquer incentivo vai ter uma potencial distorção. Então qualquer decisão desse tipo tem que ser muito bem analisada. E então acho que eu não tenho uma resposta faça isso. Acho que não dá para concluir assim, de uma maneira muito superficial uma coisa tão importante como proibir ou incentivar uma coisa e não a outra. Mas acho que o principal, e aí estou tranquilo em dizer, que é a educação. Educação financeira. Educação financeira, seja as pessoas se informando, inclusive antecipar esse tipo de conteúdo. Tem essa discussão se esse conteúdo tem que entrar ou não na grade do ensino médio ou não, mas enfim, educar as pessoas, de preferência o quanto antes, para as pessoas, e lógico, as pessoas têm que ter acesso a conteúdo de qualidade, não pode ser, porque o que não falta é conteúdo hoje em dia, é difícil separar conteúdo de qualidade, conteúdo que ajude a pessoa. Então, acho que seria a política pública a educação mesmo, educar as pessoas e as pessoas se informarem sobre as melhores práticas. Obrigada, Fernando. Bom, o livro, acho que eu já elogiei bastante, é uma leitura imprescindível para todo mundo que se aventura aí na Bolsa, e eles mesmos argumentam que se aventurar na Bolsa, né, ou pelo menos ser um investidor, é uma boa estratégia em termos da sua longevidade, pensando ali no momento da sua aposentadoria, para você ter realmente mais recursos financeiros. Então eu acho que é uma entrada na Bolsa que vale a pena, mas vale a pena principalmente se vocês seguirem ali todas as orientações. A segunda parte do livro é extremamente didática, eu estava elogiando o Fernando antes da gente começar a gravar. Tem tabelas muito claras para você identificar exatamente qual ponto da vida que você está, quais são as estratégias ali com evidência científica fundamentado ali em evidências nacionais e internacionais que são mais adequadas para minimizar o risco, mas ainda assim garantir um retorno, fazendo uma boa diversificação. Então o livro realmente, eu acho que a segunda parte vale ouro, assim, eu espero que realmente todo mundo que
tá na bolsa hoje em dia ou pretende entrar, faça a leitura de uma forma crítica, porque tem muito valor agregado. Muito obrigada, Fernando, pelo seu tempo e pelo livro. Obrigado, Gabriel. Obrigado.